Oi, amigas, tudo bem? Vamos continuar então com a nossa leitura do livro A Resolução de Toda Mulher, de Priscila Schreier, hoje com o capítulo Inversão de Papéis. Serei honesta, eu não sei muito sobre futebol. Eu até gosto de ouvir a torcida e o papo sobre os jogos nas tardes de domingo, enquanto o aroma do jantar perfuma a casa, pois me faz ter memórias da infância. Mas eu tenho que dizer que eu não assisto a um jogo de futebol na íntegra desde nunca. Mas alguma coisa eu sei sobre futebol profissional. Aqueles jogadores são grandes, enormes, musculosos, incrivelmente rápidos. Eles demonstram mais força e atletismo em uma tarde de trabalho do que qualquer um de nós faria na vida inteira. Mesmo sendo tão formidáveis, eles não são as pessoas mais poderosas no campo quando vestem seus uniformes e se aprontam para jogar. Eu sempre me divirto muito com os outros homens do campo. Muitos deles bem menores, mais velhos, carecas, cada um com suas camisas listradas em preto e branco, no meio de uma área imensa, sacudindo suas bandeiras amarelas e apitando. Na maioria dos casos, esses juízes nem chegam perto do tamanho dos atletas. Ainda assim, cada um de seus comandos e ordens, o jogo é interrompido. Homens fortes, bem mais pesados do que eles, param o que estão fazendo e seguem suas instruções. Eles decidiram se submeter e imagine como o jogo seria difícil e incontrolável se eles não fizessem. Ao decidir defender o modelo bíblico para a feminilidade, devemos reconhecer que a criação de Deus implica não apenas em uma estima feminina inerente, como também uma ordem estabelecida. Os relacionamentos humanos não são feitos para serem uma simples disputa de poder e força, mas sim uma aceitação controlada de papéis claramente definidos. Portanto, exercemos nossa maior influência na vida, sabendo aproveitar e proteger nossa força de vontade. Para a surpresa de muitas pessoas, esse não é um assunto apenas para mulheres casadas. Ele é um princípio universal. Além disso, raramente se pergunta a uma mulher solteira ou a um homem casado a quem eles se submetem. No entanto, todos deveriam responder essa pergunta, pois é na submissão que todos encontram a verdadeira liberdade, segundo as Escrituras. O empregado, o homem ou mulher, deve submeter-se ao seu empregador. Colossenses 3:22. O cidadão, homem ou mulher, deve submeter-se à autoridade do governo. 1 Pedro 2, versículo 13. O fiel, homem ou mulher, deve submeter-se à autoridade espiritual. 1 Pedro 5, versículo 5. A criança, menino ou menina, deve obedecer aos seus pais. Efésios 6, 1. E sim, a esposa deve submeter-se à liderança de seu marido. Efésios 5, 22 e 23. Ao caminharmos conforme esses papéis de submissão divinamente ordenados que legitimam a autoridade, nós nos colocamos sob a proteção do Senhor, vivendo a liberdade de sua verdade, e que somente a sua verdade pode oferecer. Fuja desses papéis e você terá problemas, simples assim. Sem dúvida, irmã, você é poderosa e capaz por si só, e talvez ainda mais capaz e competente do que as pessoas às quais deve se submeter. Você é talentosa e necessária, indispensável, uma mulher que carrega a imagem de Deus. E mesmo assim, toda essa força de sua natureza e personalidade só prosperará quando você se render à legítima autoridade estabelecida por Deus. Mesmo que o atleta profissional seja capaz de superar o juiz em força, ou que o empregado seja mais bem organizado que o seu patrão, ou que a esposa tenha uma personalidade mais destacada que a de seu marido, cada um deve respeitar a posição estabelecida pela liderança, independentemente de sua opinião em relação à competência dessas pessoas. Recusar-nos a permanecer no caminho traçado a nós e nos desviar para uma posição de liderança que não devemos ocupar sempre nos levará à insatisfação. De fato, acredito que muitas frustrações das mulheres em suas vidas, como eu mesma experimentei,
estão diretamente ligadas à negação da feminilidade criada por Deus. A ordem importa, independente de nós entendermos, quisermos ou concordarmos com ela. Nada pode ser verdadeiramente aproveitado quando não estamos dispostas a permanecer em nossos papéis e fronteiras. É assim que funciona. E quer você acredite ou não, isso é uma coisa boa. Durante a primeira onda do movimento feminista, que teve início no século XIX e foi até o começo do século XX, e na segunda maior onda dos anos 60, a base para cada iniciativa era a reivindicação de direitos. E embora valha a pena defender alguns desses direitos, tais movimentos têm sido basicamente missões com o objetivo de colocar a mulher não apenas na posição de igualdade, mas também de superioridade em relação aos homens, e em alguns casos até mesmo acima de Deus. Ainda nessas várias buscas por reconhecimento, cada movimento falhou ao reconhecer o direito mais poderoso da mulher, o de se render à autoridade com disposição e dignidade. A força de uma mulher, aliás, a verdadeira força de qualquer pessoa, é melhor vista na autoridade da liderança concedida por Deus. Até mesmo o homem mais poderoso que caminhou nessa terra demonstrou a importância deste princípio, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e se achando na forma de homem. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Filipenses 2, versículos 6 a 8. Se alguém tão grande mostrou esse nível de humilhação para alcançar um resultado muito, muito maior, então que desculpa temos para não fazer o mesmo, renunciar nossos supostos direitos para estar de acordo com os planos de Deus, para confiar em sua sabedoria e discernimento e para glorificá-lo, quer consigamos o que queremos ou não? Ainda assim, uma inversão de papéis se perpetua em nossa cultura, e os efeitos têm sido surpreendentes. Mulheres têm usurpado a autoridade dos homens e eles têm passivamente negado seus papéis como líderes. O resultado tem sido famílias destruídas, lares desestabilizados, dinâmicas insalubres e legados arruinados. Os casamentos se deterioraram. As salas de estar tornaram-se zonas de guerra e opiniões fortes destroem personalidades, acabando com todos os que estão por perto. A resposta de Deus, porém, não mudou simplesmente por conta do caos gerado por nossa teimosa provocação às suas estruturas. Somente nos rendendo aos seus planos para a feminilidade, viveremos a liberdade que tentamos desesperadamente resgatar de algum lugar. Eu garanto que render-se à submissão não é balançar uma bandeira branca e ceder a um modo inferior de vida que diminui e desvaloriza os seus talentos e dons. Pelo contrário, você terá uma estrutura na qual o seu potencial poderá florescer verdadeiramente. Como o fogo, que é melhor aproveitado nos limites de uma lareira, sua força pode ser melhor demonstrada e os benefícios podem ser mais plenamente vividos quando você escolhe as fronteiras confiáveis e eficazes da ordem estabelecida por Deus. Essa é a essência da submissão. Eis a palavra que dá um arrepio nas costas até mesmo das pessoas mais fortes. Na verdade, quanto mais forte, ambiciosa e capaz você for, mais inclinada a rejeitar esses pensamentos você será. Submissão, palavra simplesmente definida como uma decisão de se render às pessoas, aos preceitos e aos princípios que foram colocados em nossas vidas como autoridades. Algumas autoridades abusaram, é verdade. Algumas pessoas aplicaram mal o conceito, permitindo que os maridos fossem dominadores e as esposas capachos. Nossa reação instintiva e presunçosa, aguçada em nós pelo impacto do pensamento pós-feminista, é acreditar que submeter uma mulher à autoridade do marido é o mesmo que atribuir a ela uma posição inferior.
Mesmo que essa fosse a intenção de Deus, porque ele te daria tanto valor, como deixamos bem claro no capítulo anterior, e depois te rebaixaria a superveniência em seu próprio projeto. E porque Jesus, um dos homens mais respeitados e poderosos, mesmo aos olhos dos descrentes, escolheria viver tal vida descrita por ele como: porque eu faço sempre o que lhe agrada ao Pai. João 8:29. Obviamente, essa organização divina de papéis, fronteiras e responsabilidades tem o propósito de derramar bênçãos em todas as direções. Assim como os empregados, cidadãos fiéis e crianças recebem o maior benefício e fazem o seu trabalho ser mais eficiente quando operam de boa vontade dentro de seus limites pré-estabelecidos e sob a devida autoridade, as mulheres vivem plenamente quando exercem sua influência pela submissão confiante em Deus. Não, nem todos os líderes desempenham bem as suas responsabilidades. Talvez, se você for casada, seu marido não o faça. E tanto você quanto a sua família podem sofrer com as dificuldades decorrentes disso de alguma forma. Mas o seu marido, assim como qualquer líder na ordem projetada de Deus, será responsabilizado pelo quão sábia, cuidadosa, dedicada e biblicamente desempenhou esse papel. Irmã, você também. Você também é responsável pela maneira com a qual desempenha seu papel de submissão, ao depositar sua confiança no amor e na bondade fiel de Deus e ao obedecê-lo, mesmo que haja qualquer força contrária. Isso não significa que você deve se submeter a qualquer um que te leve a pecar ou que abuse de você. Se você está casada com um homem que ameaça sua consciência e segurança física, o dever da submissão não te obriga a tolerar qualquer exigência. Eu fui clara? Não tenha dúvidas quanto a isso. Mas, francamente, com que frequência você resiste à liderança de outra pessoa apenas por uma questão de opinião e preferência? Ou de negar-se a cumprir as ordens de qualquer um, simplesmente porque é isso que se espera de você? Portanto, pense em seus sentimentos, levando em consideração esta parte do seu papel como mulher. Você se sente ofendida com a ideia de ter que se render à autoridade do outro? Se for casada, isso é algo que te faz rebelar? Se for solteira e se quiser casar, você leva a sério a necessidade de buscar um coração voltado para a palavra se algum dia você vir a se casar? Você busca alguma proteção espiritual ao aconselhar-se com pessoas a quem você respeita, cuja maturidade religiosa pode te fortalecer com bons conselhos e orientação? Um lugar de liberdade e paz espera por toda mulher que se alinha aos desígnios de Deus. Cabe a nós decidir expor as mentiras do nosso tempo e fazer a nossa geração se lembrar da beleza e do verdadeiro valor de uma mulher submissa. Essa é a nossa resolução. Um grande beijo, amiga. Até o próximo áudio.